Reproduzir aqui que nosso irmão falou na introdução, e as mesmas palavras, mas ditas aqui de uma outra forma. Amados irmãos, nós somos o povo mais feliz dessa terra. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Sabe uma coisa que o Espírito Santo sempre sussurra no meu coração, Fernando? Lembre-se, Ele ressuscitou. O túmulo está vazio, irmãos. Nós temos um Senhor glorioso, assentado no mais alto, elevado trono desse universo, que rege, que governa tudo e todos. Oh, amados irmãos, que vivamos dessa forma, que o Senhor realmente coloque em nossos corações esta realidade, que foi alcançada a preço de sangue pelo nosso amado Senhor. Transpareçamos isto, amados irmãos. Nós somos, não porque eu estou insistindo, porque Deus diz, e a palavra confirma isso, Wagner, o povo mais feliz dessa terra. Apesar de todas as lutas, provas, tribulações, pressões, apertos, estrangulamentos, isso não tira de nós esta realidade. Até o eco ajuda a gente. Somos o povo mais feliz dessa terra. E, amados irmãos, antes de nós orarmos, nós estamos olhando aqui essa primeira epístola, escrita por Pedro. Ele como um pastor amoroso, que está lá em Roma escrevendo para estes que estavam na dispersão, aqueles do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia, da Bitínia, que encontravam-se lá na Ásia Menor, estavam separados do território israelita, por isso que eles eram chamados o povo da dispersão. E Pedro, então, com a sua destra fiel, com o seu coração amoroso, ele está escrevendo uma carta realmente de consolo, mas também uma carta que nos envolve exortações. Então é uma carta extremamente rica que eu tenho encorajado meus irmãos a ler. 105 versículos, simplesmente 5 capítulos, que vocês precisam se debruçar. Nós não podemos fazer de um encontro como esse simplesmente mais um momento de um estudo bíblico. Irmãos, nós precisamos ser desafiados pela palavra de Deus. A palavra de Deus precisa tocar nossos corações de modo profundo, para que realmente ela possa penetrar no nosso mais profundo ser e se misturar com as nossas entranhas. Por isso que é aconselhável lermos 10, 11, 15, 20, 30 vezes. Aí a carta começa a se conectar. Por que Pedro está dizendo isso agora? Porque ele disse aquilo anteriormente. Por que ele vai tratar desse assunto agora? Porque ele está levantando essa ideia agora. Então eu encorajo meus irmãos a ler, se debruçar sobre 1 Pedro e as outras cartas também, porque nós temos muitas riquezas aqui. Então Pedro tem, com esse coração dilatado de amor, esse intento de encorajar aqueles irmãos que estavam, de fato, debaixo de uma terrível experiência de provação, de perseguição, que estavam sofrendo. Vamos orar e pedir que o Senhor nos ajude nessa noite uma vez mais. Amado Senhor, quem pode tocar a Tua palavra com a mente natural? Ninguém. Então nós precisamos que o óleo da unção seja derramado sobre o que fala, sobre aqueles que ouvem, sobre a Tua própria palavra. Não queremos permanecer os mesmos, queremos ser desafiados pela Tua palavra, pelo Teu doce e amado Espírito Santo, que nessa noite nós possamos ser cortados pela Tua palavra, que possamos ser acrescidos da Tua própria vida. Então nos ajuda, nós pedimos isto em Teu próprio nome, para a glória do nosso Deus e Pai. Amém. Pedro, então, como nós já temos visto, tivemos um encontro que foi falados aqui algumas realidades da introdução dessa carta, entramos um pouquinho sobre o primeiro capítulo, hoje nós vamos para o capítulo 2, podem deixar aberto aí no a primeira epístola de Pedro, no capítulo 2. Mas o que nós já vimos até agora é que Pedro está encorajando aqueles irmãos, de fato, a eles, apesar de todas aquelas provas, aquelas lutas que eles estavam enfrentando, que eles olhassem para a grandiosa obra que Cristo havia realizado por eles. Então, lá no primeiro capítulo, nós vimos, a partir do versículo 3, da
maravilhosa obra da regeneração. Fomos regenerados através ou pela ressurreição de Cristo Jesus. E nós discorremos alguns pensamentos sobre aquilo que estava inserido em todo o contexto ali. Pedro vai dizer o seguinte: olha, vocês também precisam participar numa vida santa diante do Senhor. Sede santos, porque eu sou santo, diz a palavra. Pedro vai dizer para aqueles irmãos: olha, apesar dessas lutas que vocês estão enfrentando, vocês precisam exercitar o amor fraternal, amando uns aos outros, com o coração ardendo em fogo de amor. Ele vai dizer o seguinte: apesar das lutas e provas que têm recaído sobre vocês, vocês precisam entender que vocês foram regenerados, não de uma semente incorruptível, mas de uma semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, que é viva e é permanente. Então Pedro está estimulando aqueles irmãos, mostrando que eles faziam parte de um projeto de Deus, de um projeto santo de Deus. E eles deveriam ser encorajados por esta verdade. E Pedro então vai continuar a partir do capítulo 2 a dar esse encorajamento àqueles irmãos. Então vamos ler algumas porções desse capítulo e depois vamos, passo a passo, colocar alguns pensamentos para os meus irmãos. Então, capítulo 2, primeira epístola de Pedro, versículos 1 e 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, de invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. A partir do versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradável a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Versículos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Versículo 11. Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Verso 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Versículo 18. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Versículo 21 em diante. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois também que Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou-se em sua boca. Depois nós vamos rebuscar esses textos aqui para falarmos mais de perto com cada um deles. Mas aqui nós vemos um governo do Espírito Santo sobre Pedro para desenvolver todo o assunto que ele está tratando, não só nesse capítulo, porque a Bíblia é dividida em capítulos posteriormente, para que nós possamos ter um acesso mais fácil naquilo que está sendo colocado. Mas dentro do pensamento original de Pedro, até o seu final ele vai seguindo um pensamento que o Espírito Santo tem trazido a ele. Isso é muito importante, por isso que o ler vai nos dar condições de nós tocarmos a cartas em várias nuances. Em linhas gerais, dentro do capítulo 2, Pedro vai dizer o seguinte: olha, quero dizer para vocês, atenção aí, nós, os cristãos, somos viajantes desse mundo. Como assim viajantes desse mundo? Como nós lemos há pouco aqui, nós somos peregrinos e forasteiros. Peregrino nada mais se reporta do que aquela pessoa, aquele cristão, aquele grupo, aquele povo que está de passagem por um lugar, mas não pertence àquele lugar. E forasteiro? Forasteiro é aquele que de fato está naquele ambiente, mas não pertence àquele ambiente, e o forasteiro tem um sotaque diferente. Já conversou com pessoas que têm sotaque diferente? Você não é daqui. Não é daqui. Só que o problema nosso é que o nosso sotaque está tão mundanizado que nós não conseguimos mais provocar essa pergunta:
vocês não são daqui. De onde vocês são? Como assim? Como esse estilo de vida é diferente? Por que os valores teus são diferentes dos outros? Por que as suas escolhas são tão diferentes das dos outros? Esse é o nosso sotaque. Só que as pessoas não discernem. Nós arrancamos a espada e queremos lutar como o mundo luta, com a espada. Nós queremos usar o mesmo vocabulário, as mesmas armas. Mas Pedro vai dizer, vocês são peregrinos e forasteiros aqui. Depois nós vamos discorrer um pouco mais sobre esse pensamento. Então, a Bíblia está mostrando para nós, em linhas gerais, em especial focando esse capítulo, né, todos os outros, mas olha, vocês estão numa viagem. Nós somos peregrinos e forasteiros. Então, se nós saímos, por exemplo, do contexto que Pedro se atém aqui, naqueles cinco grupos de irmãos que estavam na dispersão, e colocarmos num pensamento maior, a igreja é peregrina nessa terra, ela é forasteira nessa terra, ela está de passagem aqui, ela tem que ter um sotaque diferente aqui. Esse é o nosso assunto aqui, é extremamente importante para nós. Então, Pedro tem esse intento maior, né, olhando assim, com os olhos mais dilatados para esse capítulo. Agora, olha o versículo que nós lemos aqui, que é o versículo 1 do capítulo 2. Então, Pedro diz assim, despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicências. Aí você fala assim, mas Pedro, para lá. O que você quer dizer com isso conosco? Você falou que nós somos regenerados, você falou que nós devemos ambicionar a santidade, porque Ele é santo, você falou que nós devemos, de fato, nos amar cordialmente a todos, de modo ardente. Você falou que nós somos gerados de uma semente incorruptível. Que história é essa de falar despojando, portanto, de toda a maldade? E é interessante, como vocês encontrarem a palavra portanto, por isso, por esta causa, vocês têm que olhar para trás. Por que ele está dizendo isso? Então, mediante a toda essa realidade, então qual que é a postura do cristão? Despojar. E essa palavra, esse verbo é muito importante. Biblicamente, quando é aplicada essa palavra, sempre ela está aplicada no sentido de um morto. Vai pegar um despojo de uma guerra, houve uma batalha, morreram muitos inimigos. O exército vencedor vai lá e dos mortos ele vai apanhar os despojos. Porque se ele pegar alguma coisa de vivo, ele está furtando. Biblicamente, esse é o raciocínio. Despojai-vos, pois, do vosso velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Então, é importante para nós despojar. Essa palavra sempre está remetendo-nos ao velho homem crucificado. Sabendo isto que foi crucificado. Foi ou não foi? Foi. Então, guarde bem isso. Objetivamente, a obra de Cristo aconteceu. Aconteceu. Cristo morreu, mas Ele crucificou o nosso velho homem. Então, para Deus está selado. Agora, a minha experiência aqui, a experiência do Anderson aqui. Então, essa experiência objetiva de Cristo, que aconteceu, é um fato irreversível, irrevogável, precisa se tornar algo real na vida do Anderson. Chama-se experiência subjetiva ou pessoal. Então, entre a experiência objetiva e a subjetiva, tem um caminho chamado fé. O Anderson precisa aplicar pela fé aquilo que aconteceu de fato. Considerai-vos mortos para o pecado. O teu velho homem foi crucificado com Cristo, levando sempre por toda parte o morrer de Jesus para que a vida dele se manifeste. Então, quando você se apropria disto, esta verdade acontecida lá no Calvário torna-se sua. E se nós descuidarmos desse considerar o que vai acontecer, estas realidades de maldade, dolo, hipocrisia, inveja e maledicência vão brotar. Então, Pedro está escrevendo para o povo de Deus, mas ele está escrevendo para que eles pudessem ter um posicionamento muito claro sobre esse assunto. Compreende? Então ele está conectando, olha, vocês nasceram sim de uma semente incorruptível, isso é fato. Então é por isso que vocês podem despojar de tudo isso aqui, porque não pertence mais a vocês. Guarde bem isso. Dentro da nova criatura, há quantas naturezas? Duas.
aquela que nós herdamos de Adão e a de Cristo. Não é isso? E essa aqui, a herdamos de Adão, tem que ser constantemente mantida na cruz. Porque se você der moleza, você vai saber o que significa essa natureza. Por isso que é importante nós nos alimentarmos da palavra de Deus, para que verdadeiramente a vida de Cristo possa ser manifesta. E aqui tem alguns exemplos negativos, né? Maldade, dolo, hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicência. Isso está falando para a nova criatura, maledicência. Então, quando a gente pensa nesses, vamos dizer assim, nesses pecados, isso realmente toca o nosso coração. Mas é interessante que, já indo pelo lado positivo agora, o versículo 2 que nós lemos também, Pedro fala assim: desejai de modo ardente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Em outras palavras, nós podemos emprestar o que Paulo diz. Nós usamos a palavra despojar aqui por Pedro, mas Paulo usa lá: revesti-vos, pois, do novo homem, não é isso? Nós temos que revestir com uma nova vestimenta o novo homem. Aqui Pedro usa o desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, a palavra de Deus. E se eu inverter, por exemplo, colocar o antônimo de cada uma desses pecados, esses males que há em nós, que é manifestado pelo velho homem, em vez de maldade, vou ter bondade. Em vez de dolo, eu vou ter boa fé. Em vez de hipocrisia, eu vou ser verdadeiro. Em vez de inveja, eu vou ser generoso. Em vez de ser maledicente, eu vou falar bem. Então, vou me alimentar da palavra. E isso vai me revestir. É o que ele fala no final aqui: vos seja dado crescimento para a salvação. Essa salvação não é a regeneração, é o crescimento da salvação da nossa alma. Entende, Anderson? Então, alimentarmos da palavra de Deus. É isso que a palavra quer nos mostrar. Então, as escrituras sagradas são fundamentais. Vamos sair um pouquinho só daqui para 1 Timóteo. Deixa o dedo aí. 1 Timóteo, no capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Deixa eu pegar aqui, 1 Timóteo. Perdão, falei 1 Timóteo, é 2 Timóteo, me perdoem. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 em diante. Olha qual é a recomendação de Paulo aqui ao seu discípulo Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Agora sim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Então, como que nós vamos estar sendo vestidos por um novo traje, alimentando-nos da palavra de Deus, para que a palavra de Deus vá ganhando mais e mais espaço em nossos corações? Isto é um privilégio para cada um de nós. É um privilégio. A palavra de Deus é algo vivo. Vivo. E se nós não tivermos essa revelação, irmãos e irmãs, nós vamos sofrer, nós vamos padecer. Nós vamos padecer. Então, voltando para 1 Pedro, vimos versículo 1, versículo 2, mostrando-nos claramente o pensamento, né, que Pedro estava dando. Olha, vocês foram regenerados, vocês foram nascidos de novo de uma semente incorruptível, mas, despojem disso aí. Veja o raciocínio dele. Como? Alimentando-se do genuíno leite espiritual. Entenda o caminho que Pedro está tomando aqui. Tá? Mas na sequência, o que vai acontecer? Pedro vai mostrar uma coisa gloriosa, talvez uma das mais belas e lindas revelações que nós temos na palavra de Deus, que é sobre a casa espiritual de Deus, que é a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. É do versículo 4 em diante.
Novamente aqui, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Queridos irmãos, não existe revelação mais profunda do que esta. Eu penso que a compreensão, em linhas gerais, falo com dor no coração, da maioria dos irmãos em Cristo que temos espalhados por todos os cantos, a respeito da igreja, é uma compreensão completamente equivocada. Não é aquela história, vamos para a igreja hoje? Compraram bancos novos lá na igreja, eu não tinha percebido. Vocês perceberam que está chovendo lá na igreja, tem que trocar o telhado? Quem é o pastor da sua igreja? Vocês percebem o que nós fizemos? Nós reduzimos a igreja a um prédio. E a Bíblia não permite que nós pensemos assim. A Bíblia fala que nós estamos sendo edificados casa espiritual. Quando vocês pensam, por exemplo, em Mateus capítulo 16, especificamente o versículo 18, lembra aquele diálogo de Jesus com seus discípulos? Ele faz a pergunta, quem dizem o povo aí que eu sou? Eles começaram a responder. Aí Jesus vai dizer assim, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, referindo-se a ele mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei está no futuro, mas aqui já não está mais no futuro, porque agora vocês são casa espiritual, porque Cristo havia cumprido a sua obra. Amados irmãos, a igreja é uma realidade espiritual, a igreja não é um templo, a igreja não é um espaço físico. A igreja, ela se reúne, depois que acabou a reunião, a igreja vai para casa. Então a igreja fechou as portas até domingo que vem? Não, a igreja é maridos, amai vossas esposas. A igreja é esposa, se submetam aos seus maridos. A igreja é pais, não irritei vossos filhos. A igreja é filhos, obedecei vossos pais. A igreja é servos, submetei-vos aos seus senhores. A igreja é senhores, tratai com dignidade seus servos. A igreja não para. Ela continua, depois ela se reúne para adorar o Senhor diante da mesa, para ouvir a palavra, para se crescer, se fortalecer e ser sal e luz dessa terra. Então a igreja não é um templo. Vamos sair um pouquinho daqui desse lugar, bem pertinho, voltem para Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Olha que impressionante. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Diz assim: Cristo, porém, como filho, sobre a sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e exultação da esperança. Olha, Cristo sobre a sua casa, a qual casa somos nós. Quem é a casa de Deus? Nós somos a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Nós somos a casa de Deus. Então, voltem lá para Pedro. Quando Pedro, então, ele coloca essa tão maravilhosa verdade dentro da sua luz, Paulo também falando sobre isso, então ele mostra, olha, qual é a realidade da qual vocês pertencem. Lembre, sempre conectem. Esses irmãos estavam debaixo de uma dura prova, de uma dura perseguição. Vocês se lembram que na introdução eu disse a vocês o quê? Eu disse a vocês que em Roma deflagrou-se um dos mais cruéis e terríveis momentos da história de perseguição contra os cristãos. Nero havia incendiado Roma criminosamente e acusou os cristãos de serem os autores. E nós falamos daquelas mortes mais terríveis que aconteceram. Então o epicentro de toda a perseguição era a cidade de Roma, mas reverberou em todo o império, atingindo a Ásia. Então aqueles irmãos estavam debaixo de uma pressão muito grande. Então Pedro, tendo a revelação do Espírito, vai mostrar a eles. Porque ele podia falar assim, nós nascemos de novo, tudo bem, né? Tudo festa, tudo tranquilo, todo mundo vai nos aceitar. Não vai ser assim. Há uma perseguição. Mas vejam, por favor, a gloriosa obra, o glorioso propósito que Deus tem para vocês.
não é só dar uma nova vida para vocês, não é só somente santificar vocês, não é simplesmente realmente trazer vocês para uma realidade de vida mais elevada. Não, vocês estão fazendo parte de uma construção, de uma edificação, de um corpo, de um edifício espiritual. Isso é maravilhoso. Então Pedro, trazendo essa revelação, encoraja aqueles irmãos a avançar. A avançar. Eu fico pensando, Senhor, que coisa impressionante. O Senhor me tira lá do charco de lodo, de um poço de tremedal, de lama, me regenera, me coloca os pés sobre uma rocha. Mais do que isso, o Senhor me chama para ser uma pedra na sua construção viva. Cada um de vocês é a mesma coisa. Os mais terríveis pecados foram perdoados por Cristo naquela cruz. Não há pecado ou culpa que seja maior que o seu amor. Se você se entregar a Cristo Jesus, confessando os seus pecados, confessando a sua maldade, Cristo vai deixar você tão santo como Ele é santo. Ele vai unir você a uma realidade espiritual, ao seu corpo. Nós somos a casa espiritual de Deus. Tem um texto que sobe no meu coração, não preciso ir lá. Eu vou dizer para vocês, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Então está o texto que fala-nos da vinda do Senhor Jesus Cristo. Da vinda. É 2 Tessalonicenses 1, 10. Então diz assim, quando vier, ou seja, Cristo, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Olha só, não tem nenhuma versão em certeza absoluta para ser glorificado pelos seus santos. E nem ser admirado pelos seus santos. Não. É glorificado nos seus santos e ser admirado também nos seus santos. Onde a glória, a beleza, a majestade, a realeza de Cristo será vista? Na igreja. Já pensou a glória de Cristo sendo vista através de você, meu irmão? Não é um milagre? É um milagre. É isso que Cristo está fazendo em nós. Agora, há textos que falam sim, que a igreja vai adorar, vai se curvar e exaltar o nosso amado Senhor, mas ali não. Ali toda a glória de Cristo será vista na sua obra perfeita que é a igreja. Não num prédio, mas em homens e mulheres tão imperfeitos como nós somos, onde a glória dele será manifestada. Cristo vai crescer. Essa é a promessa. Essa é a gloriosa promessa. Voltem para 1 Pedro, capítulo 2. Então, quando a gente olha, assim, estamos em rápidas palavras dizendo a beleza de tudo que envolve. Cristo torna-se a preciosidade para nós. Então, vá somando tudo que Pedro está dizendo no primeiro capítulo, da beleza, das promessas, de que Cristo fez por nós. Vai somando isso, as suas exortações, o projeto maior da sua igreja, que nós somos, a casa espiritual dele. Ele continua avançando. Aí, vejamos agora o versículo 9 e 10, que nós já lemos, mas vamos passar de novo o olho aqui. Então, depois de ele dizer tudo isso, é como se ele fosse coroar ainda um pouco mais todo o processo que ele, o projeto dele sobre os santos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aqui há 5 designações maravilhosas. 5 designações. Parece-nos que todos esses termos foram tirados daquele pacto que havia sido feito com o povo da primeira aliança. Agora, na realidade, nós devemos olhar que nós somos a raça eleita, o povo escolhido, o povo de propriedade exclusiva de Deus. O que é a igreja? É a soma do judeu mais o gentio. E como que essa soma pode ser acontecida? É quando ambos passam pela cruz. Na cruz encerra judeu, na cruz encerra gentio, tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Então nós somos essa raça eleita. Então veja só, que coisa, Pedro, mas você está nos enchendo de tanta graça. Lembre-se, aqueles irmãos não estavam como nós aqui, confortavelmente assentados. Graças ao Senhor por isso. Muito bem aqui, amparados, climatizados. Aqueles irmãos estavam debaixo de uma pressão.
eles estão ouvindo isso, e você imagina esse alimento entrando dentro daqueles corações, o fortalecimento, como aquilo realmente penetrava de modo profundo no coração e animava aqueles irmãos a prosseguir. Não é lindo isso? Então esse é o intento de Pedro ao escrever a sua carta. Ele vai desenvolvendo seus pensamentos, mostrando todas essas verdades. Mas, na continuação, algo interessante acontece. Versículos 11 e 12. Já lemos o 11, vou ler o 11 e 12 agora. Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que quando, ou naquilo que falam mal contra vós outros, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da sua visitação. Aí nós devemos perguntar, mas Pedro, novamente, ele, depois de trazer aquela excelsa revelação da casa espiritual de Deus, dessa realidade, dessas 5 designações, né, raça, leite, etc, 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 ele fala assim, ó, amados, eu exorto vocês. Essa palavra é forte. Exorto-vos a vocês. Você vê que Pedro, ele vai, depois ele, como ele fez aqui, despojando-vos. Opa. Como ele fez no versículo 1, ele vai fazer aqui. Exorto-vos, exorto-vos. Ou seja, ele chacoalha o roseiro daqueles irmãos. Exorto-vos como a peregrinos e forasteiros que sois. Aí ele vai falar uma coisa diferente do que ele falou no versículo 1. No versículo 1 eram pecados externos, lembra? Maldade, dolo, hipocrisia, inveja e maledicência. Ó, cuidado, as questões relacionais. Mas aqui ele se volta no versículo 11, a vos absterdes do quê? Das paixões carnais. Ele faz com que nós olhemos para dentro de nós. Não é isso que está acontecendo aqui? Aí a pergunta é, mas Pedro, por que essa exortação? Porque eu vejo o perigo. Eu vejo o perigo, eu quero orientar. E o perigo está bem presente hoje no nosso meio, na nossa vida. Eu vou, abrir aspas aqui, citar uma frase do irmão Russell Shedd, especificamente sobre esse versículo. Ele diz o seguinte: quando o povo de Deus perde a sua consciência do seu chamado celestial e sente-se completamente à vontade neste mundo de trevas, torna-se claro que a igreja perdeu a sua vocação celestial. Isto é sério. Vale a pena repetir. Quando o povo de Deus perde a sua consciência do seu chamado celestial e sente-se confortavelmente à vontade nesse mundo de trevas, torna-se claro que a igreja perdeu a sua vocação celestial. Isto é sério. Significa o quê? Que aquelas 5 designações que nós vimos anteriormente estão comprometidas. Quais são? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus e povo de Deus. Então ele exorta, porque nós podemos nos distrair com as coisas desse mundo, nós podemos ser aí enganados por aquilo que está à nossa volta. Quando que a igreja ela pode se perder? Quando ela se envolve com política. Daqui a pouco vamos falar um pouco sobre isso aqui, Pedro vai falar para nós. Quando ela se envolve com política, com questões desse mundo, quando ela busca a riqueza nesse mundo, quando ela se mistura com esse mundo, quando ela imita o mundo. Ai daqueles que descem ao Egito buscando força. A igreja muitas vezes, entre aspas, quer imitar o mundo, cantar como o mundo canta, fazer como o mundo faz, as luzes têm que ser como no mundo, para ganhar as pessoas do mundo, para depois trazer dentro da igreja, para falar que o mundo não é bom. É uma coisa muito esquisita. Não pode. A igreja não tem compromisso com isto. Então, para que nós não percamos a nossa vocação celestial, devemos estar atentos a esta realidade. Por isso que Pedro, então, vai exortar aqueles irmãos. E a nós, como peregrinos e forasteiros, não podemos perder de vista que nós estamos de passagem e que o nosso sotaque é outro, irmãos. Só que hoje nós não conseguimos mais
medir, mas será? Nossa, estou estudando com você há 5 anos, agora descobri que você é cristão? Pois é, eu sou cristão, eu sou cristão agente secreto. Eu sou um cristão agente secreto, eu gosto de realmente me ocultar. É a história dos cristãos. Cristãos agente secreto. As pessoas não sabem quem nós somos. Nós devemos nos apresentar com a nossa verdadeira identidade. Meu nome é cristão. Esse é o ponto. Só que nós entramos no jogo do mundo. E isso é terrível. Terrível para nós. Então entendemos aqui. Agora, Pedro não para aí. Ele vai mostrar qual deve ser a nossa atitude. E Pedro está falando assim, qual deve ser a atitude daqueles irmãos sobre os poderes, sobre o governo. Versículo 13 em diante. 1 Pedro 2,13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia da liberdade como pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Quem era o rei naquela época, irmãos? O grande imperador chamado Nero. Ele vai morrer em 68. Vai ser morto. Você não impressiona isso? Então a Bíblia está nos ensinando algo extremamente importante. Qual é a atitude do cristão em relação ao governo? Aqui está. Depois vocês pegam os verbinhos. Acho que a Carol gosta de verbo, né? Depois vocês pegam os verbos aqui, Carol, e vai vendo aqui qual deve ser a nossa postura diante dessa situação. Irmãos, agora vou emprestar a frase de um outro irmão, e gostei, vou reproduzir para vocês. O cristão não é político, e o cristão não é apolítico. O cristão é suprapolítico. Nós estamos acima da política. Irmãos, guarde bem o que eu vou falar para vocês. Deus não tem um braço chamado político para levar a sua obra adiante. A igreja não tem que se envolver com absolutamente nada da política. Ele não tem um braço estendido chamado política. A obra de Deus só é levada através da igreja. É a única realidade espiritual que nós temos na face dessa terra. Quando nós envolvemos com o que nós não somos chamados, nós deixamos de ser a realidade espiritual. Nós não fomos chamados para pelejarmos, para militarmos. A questão do voto não é uma questão de obediência ou desobediência à palavra. A questão do voto é quando você vai diante do Senhor, examina a situação, peça ao Senhor discernimento espiritual naquilo que você vai proceder. A responsabilidade é sua diante de Deus. Esse é o ponto. Amados irmãos, Império Egípcio, Império Assírio, Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano. E o Império do Anticristo, vocês já ouviram falar de uma pedra que será arrancada dos céus, sem mão nenhuma, e que cairá sobre os pés e destruirá todos os impérios e crescerá. Esse é o império de Deus. Deus levanta império, Deus derruba império, Deus remove reis, Deus estabelece rei. Quem somos nós? Nós devemos ser sal e luz nessa terra. Pedro está mostrando qual é a postura aqui, porque nós somos uma casa espiritual, irmão. Nós somos uma raça eleita. Vamos se envolver com essas coisinhas. Não é o nosso papel. Não é o nosso papel. Nós devemos honrar a todos os irmãos, amar todos os irmãos, temer a Deus e honrar ao Rei. Então nós precisamos aprender com a palavra do Senhor. Então a palavra está nos mostrando que a batalha do cristão envolve esferas superiores. Aliás, bem rapidamente falando, desde os tempos dos filósofos socráticos daquela época, e depois do século XVII e por diante, então já pensava-se algumas coisas. Estou pensando num homem chamado Samuel Rutherford, século XVII, um irmão que, na época, século XVII, a cultura da época tinha grande influência e braços do cristianismo, naturalmente, como sempre deveria ter sido. Então, a cultura cristã permeava muitas decisões, muitas constituições foram fundamentadas na base da palavra de Deus. E Samuel Rutherford
e foi um dos grandes homens de Deus nessa época. Ele escreveu um livro chamado Lex Rex, A Lei e o Príncipe, A Lei e o Rei, mostrando que a única realidade incorruptível é a palavra de Deus. Por que existem os três poderes? Executivo, legislativo e judiciário. Exatamente para evitar a corrupção de um déspota no trono. Então, Samuel Rutherford, sabendo do homem, da perversidade do homem, do coração caído do homem. Então, o homem não pode governar, porque ele é caído, ele vai fazer tudo errado. Então, divide-se essa situação. Mas só que hoje, cadê os três poderes? Ninguém regula ninguém. Então, essa é a verdade. Mas os três poderes foram constituídos com a intenção de refrear o despotismo, o roubo, a corrupção. Mas não é isso que nós vemos hoje. Então, quando nós vemos governos que têm suas constituições estabelecidas dentro de uma plataforma onde a verdade é exaltada, onde de fato existe o poder da cidadania, isso tudo advém de uma realidade cristã, que a partir do iluminismo, a partir de 1778, quando houve, toda aquela questão da Revolução Francesa, isso tudo começou a se diluir, e chega até a nossa história hoje. Mas nós somos chamados, não para pelejarmos, não para embainharmos a espada de um partido, mas sim embainharmos a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo e sacarmos e avançarmos. Aqui, eu havia lido um trecho para vocês, eu vou só reler, mostra o versículo 15, já li. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Então, Pedro está mostrando qual que é a resposta de vocês a esses caluniadores. Qual que é a reação de vocês? Ele vai dizer em outras palavras, vivam uma vida íntegra, tenham uma conduta irrepreensível diante do Senhor, sejam bons cidadãos, submetam-se. E a submissão em particular é uma das virtudes mais lindas que espelham a supremacia do caráter de Cristo Jesus. Então a gente vê a beleza dessa carta, como ela é rica em detalhes, como que nós temos instruções das mais diversas formas, que nos atingem hoje no século 21. E a palavra de Deus, ela é imutável, ela não sofre variação pela cultura. A palavra de Deus é inerrante, absoluta e será para sempre. Avancemos mais um pouquinho, vire aí agora versículos 18 a 20. Pedro então vai trazer um outro ensinamento. Pedro vai chamar a atenção agora daqueles irmãos que serviam, eram servos dos seus senhores, eram escravos, mordomos. Versos 18 a 20. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustiças, injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Olha que lindo. Então, Pedro, ele volta-se para aqueles que serviam. Dentro do Império Romano, não quero pecar pela minha memória aqui, mas dentro de todo o Império Romano, aproximadamente aí 30, 40 milhões que envolviam o Império Romano. Desses aí, de 5 a 10 milhões eram escravos. Eu estou dando em números de referência, não em números exatos, porque me foge agora. Mas só para vocês terem ideia, então era uma gama muito grande de escravos. E como eu já falei numa reunião anterior, os escravos, eles não tinham absolutamente direito nenhum. Esses escravos normalmente eram aqueles conquistados de outros reinos e tornavam-se escravos. E o escravo não tinha direito nenhum. Tanto é que
os senhores que tinham escravos, os escravos eram comparados como um cavalo, como um animal, como uma carroça, como uma enxada, como um enxadão. Era a mesma coisa. Eles poderiam surrar os seus escravos, como matar os seus escravos, que não havia nenhuma penalidade. Agora, muitos servos, muitos escravos conheceram o Senhor Jesus Cristo e se entregaram. Então, Pedro sabia que havia muitos desses no meio daqueles irmãos que estavam na dispersão. E olha o conselho que ele vai dar aqui para nós. Que coisa impressionante. Olha, sede submissos, com todo temor ao vosso Senhor, não somente ao que for bom e cordato, mas também ao perverso. Pai, Pedro, que orientação é esta? Possivelmente Pedro, agora é eu que estou imaginando na minha mente aqui, ele deve ter se lembrado daquele sermão do monte de Jesus. Lembra? Jesus, quando ele diz lá no capítulo 5, aquele que te virar a face direita, volta-lhe à esquerda. Aquele que demandar contigo a túnica, dê-lhe a capa. Aquele que te obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2 milhas. Ali está, na realidade, o sermão do monte nada mais é do que o estilo de vida normal de um cristão no reino. Assim. Mas o Senhor deseja que esta realidade seja alcançada por nós. Então, cada uma dessas esferas que eu mencionei do livro de Mateus tem uma explicação. A face fala-nos da honra, não é? Feriram a tua face direita, então você não tem que retrucar, oferece a outra face. Então você não vive mais pela sua honra, e sim pela honra daquele que morreu por você. Túnica fala-nos de posses. Aquele que está exigindo de você a túnica, fala para ele, espera um pouquinho, tem mais uma capinha para você levar aqui, ó, porque nós não temos mais nada desse mundo. Não somos peregrinos e forasteiros? Somos. Em terceiro lugar, é o andar da 2ª milha. Você não tem mais vontade. Estão te obrigando, não é? Agora, quando nós somos obrigados e vamos contra a força, contra isso, nós vamos sofrer. Mas se eu sei que o Senhor está no comando, então exigiram de mim 1 milha, eu vou com ele 2, cantando. Isso é uma loucura. Mas isso é exatamente o que Pedro está dizendo para aqueles irmãos que eram servos. Vocês podem ampliar esse assunto sobre a maneira como que os escravos viviam naquela época, lendo o livro de Colossenses, de Tito, de Filemon, especial. Vocês vão perceber a beleza. Lembra da história de Onésimo, aquela história linda? Um escravo fujão que roubou, trombou com Paulo, Paulo lançou a espada do evangelho sobre ele, mandou de volta, foi lá para Filemon, teve aquele retratamento. Aí imagina uma coisa, imagina só, casa de Filemon, senhor com vários servos, está lá o Onésimo que havia roubado, tem outro servo, aí passa alguém lá, a janela está aberta, o que está acontecendo? Partir do pão. Filemon junto com Onésimo chorando diante do mesmo Senhor. Porque ali não tem mais senhor, não tem mais escravo. Ali tem irmãos. Irmãos servindo ao Senhor. Irmãos que choram diante do Senhor. Mas depois daquilo, o Onésimo vai ser o melhor empregado que ele possa ser. O melhor servo que ele possa ser. E Filemon vai ter que ser o melhor patrão que ele possa ser. Mas na mesa do Senhor, somos todos irmãos. E nós temos funções e devemos cumpri-las. Então aqui é esta a realidade que nós estamos vendo. A palavra está nos mostrando o estilo de vida do cristão, mediante as provas, mediante as perseguições, mediante até os maus tratos. Como que não reagir? Como não reagir diante de uma situação como essa? Vamos levantar, fazer um piquete, vamos criar uma associação dos escravos explorados, vamos levantar uma bandeira, vamos na frente do palácio. Não é assim. Então Deus vai nos mostrando aqui de um modo impressionante aqui essa situação. Aí Pedro então, ele vai mostrar agora algo que também é extremamente sublime.
Ele vai jogar o farol para a experiência do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer para aqueles irmãos: olhem para Cristo. Versículo 21 em diante. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou-se em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que retamente julga todas as coisas, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Como Cristo foi tratado nesse mundo? A grande questão aqui. O que Pedro está querendo chamar a atenção daqueles irmãos, trazendo isso novamente à luz do coração deles, é: olhem como o Senhor foi tratado nesse mundo. Qual foi a reação desse Senhor maravilhoso diante de todos aqueles maus tratos? Jesus, por ele ter andado só na verdade, por ter feito o bem, por amar, por curar, por libertar pessoas escravizadas pelos demônios, o que foi que deram a ele em troca? É exatamente isso. E o que nós queremos receber? Aplausos? Flores? Então, todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Porque o mundo odeia Cristo. O mundo odeia Cristo. O mundo odeia. Então, na medida em que Cristo vai sendo visto através de nós, isso incomoda profundamente o mundo. E nessa leitura que há pouco falamos aqui, com certeza, Pedro foi remetido lá no livro de Isaías, capítulo 53. Lembra? Não preciso ir lá, mas eu só vou pegar os inícios aqui desse comentário, 700 anos antes de Cristo. Então Pedro vai mostrar o seguinte: olha, referindo-se ao Senhor Jesus, não tinha aparência, não tinha formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e rejeitado entre todos os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, homem de quem os outros homens escondem o seu rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Esse é o nosso Senhor, o Rei da Glória, aquele que tinha e detém todo o poder. Agora, para que o Senhor Jesus pudesse destruir todo o mal dessa humanidade, para que Ele pudesse destruir Satanás, para que Ele pudesse destruir o nosso egoísmo, destruir a morte, Ele só precisou fazer uma coisa: ser fraco. Ele só precisou ir para a cruz. Ele não levantou uma agulha. Dizem o seguinte, eu já vi um irmão falando assim, de fato, é um fato, uma verdade. A morte é considerada como o rei dos grandes terrores. E de fato, por 4.000 anos, não tinha páreo para a morte, para esse rei dos terrores. Todos que enfrentaram a morte, perderam. Mas um dia um jovem galileu entrou em cena. Um jovem galileu, jovem que trabalhava para também o ajudar do sustento da sua família, serrava a tora, andava no meio de pó de serra, fazia banco, fazia cadeira. Mas esse jovem galileu tinha uma missão. Ele tinha uma missão para derrotar o rei dos terrores. Ele veio como o rei da vida. E ele vai em direção ao Calvário, como o rei da vida, com todas aquelas fragilidades no seu corpo, de tanto que ele foi flagelado. E quando ele é pendurado no madeiro, o rei da vida, nós devemos olhar então que ali, que era o palco final do encontro entre o rei dos terrores e o rei da vida. O rei dos terrores é a morte. E não foi a morte que entrou no rei da vida, foi o rei da vida que entrou dentro da morte. Por quê? No sexto brado, Deus meu, do sexto brado, tetelestai, tudo está consumado. O que Jesus fez depois? A Bíblia fala, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Porque ninguém poderia tirar a vida do Senhor Jesus Cristo. Ninguém tira a minha vida, disse ele. Eu, pelo contrário, espontaneamente a dou. Então não foi a morte que entrou em Jesus. Ele reverentemente inclinou a cabeça diante do seu Pai.
rendeu o espírito e foi ao núcleo da morte. Desceu ao Hades. E naquele diálogo com João, né? Jesus fala assim: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eis que estou vivo. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e mais, tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. O diabo não tem a chave da casa dele mais, porque Jesus venceu. Jesus é o rei da vida. O rei da vida matou o rei dos terrores naquela cruz. O que temer? O túmulo está vazio. Então, quando Pedro remete-nos aqui para Isaías, ele tem tudo isso no seu coração. Essa revelação tão gloriosa, tão grandiosa, da obra que o Senhor Jesus realizou. Que Senhor maravilhoso! Há tantas outras coisas que nós podemos agregar aqui. Mas aqui encontra-se o ponto nevrálgico. Deixa eu falar para você. Talvez eu conheça a grande maioria, mas talvez nem todos. Mas você tenha certeza que você tem uma experiência com Cristo Jesus? Hoje é o dia aceitável da salvação. Olhe para aquele que foi levado ao Calvário. Aquele que morreu para, de fato, nos libertar do nosso pecado. Renda-se a Ele. Saia daqui como uma nova criatura. Esse é o ponto. Porque o Senhor deseja que nós toquemos essa realidade. Vocês percebem o coração de Pedro? Pedro dizendo todas essas coisas, ele vai falar dos servos para serem submissos. Ele mostra a realidade de Cristo, que padeceu, sofreu. E olha aqui, esse que padeceu, sofreu, carregou nele mesmo, sobre ele mesmo, os nossos pecados no seu santo corpo. Que Senhor glorioso é esse, Lucas? Que Senhor majestoso é esse que nós temos diante dos olhos? Esse Senhor é maravilhoso. É isto que Pedro deseja, ou desejava para aqueles irmãos, e deseja que nós possamos receber, que nós possamos olhar para o nosso amado Senhor Jesus Cristo e pedir que o Espírito Santo nos ajude a, de fato, por este caminho do Espírito Santo, a termos reações adequadas diante das situações. Lembre-se, a partir do momento que você nasceu de novo, você não se pertence mais. Você é daquele que por você morreu e ressuscitou. Que tal começar uma nova vida hoje? Está cansado de levar sua vidinha velha, né? É difícil, é difícil. Fala: Senhor, eu cansei da minha vida. Eu quero me entregar diante de Ti. Eu quero a Tua vida, Senhor. Eu quero a Tua vida, Senhor. Eu quero fazer parte dessa realidade. Eu quero provar, Senhor. Esse é o ponto. Aí, versículo 25, ele vai finalizar. Porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, vocês se converteram ao pastor e bispo das vossas almas. Vocês têm um supervisor agora. Vocês têm agora um episcopos. Você tem alguém que, de fato, olha abrangentemente todas as coisas que envolvem a vida de vocês. Cuide. Ele cuida de vocês, Ele cuida de nós. Então vejam só como esse capítulo 2, em rápidas olhadas, e nós temos tanta riqueza. Aí vocês vão somando tudo que foi feito, foi falado lá atrás, o passo a passo. Por que Pedro começou daquela forma? Por que ele exaltou a nossa regeneração? Por que ele mostrou a importância da santidade, da vida congregacional em amor? Por que ele nos exortou? Vocês vão montando e vendo essas coisas. Por que ele falou que nós somos a casa espiritual de Deus? Nós somos todas aquelas realidades, raça eleita, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, etc. Por que ele nos exortou como peregrinos e forasteiros? Aí nós já sabemos. Porque ele deseja que nós vivamos para a glória dele, irmãos. Ele deseja que nós vivamos para a glória dele. Então aqui está um pouquinho do capítulo 2 de 1 Pedro. Permitindo o Senhor, nós vamos avançar no tempo adequado, olhando para o próximo capítulo, no seu tempo adequado. Que verdadeiramente essa palavra penetre no nosso coração. Não podemos levantar daqui sem que o Espírito Santo falar algo no nosso coração. Senhor, comunica vida no meu coração. É isso que eu quero, é isso que nós desejamos. Nosso maravilhoso Pai, nós somos tão gratos a Ti. Obrigado, Senhor, porque
A cada momento que olhamos para essa carta, mesmo para a tua palavra em linhas gerais, nossos corações se alegram, se enchem de tanta graça. Muito obrigado, Senhor, por esse capítulo. Muito obrigado pelos ensinos, pelas revelações que aqui estão e tantas outras que podem estar aqui, com certeza. Nos ajuda a nos debruçarmos sobre a tua palavra. Que teu Espírito Santo nos encoraje a ler, a reter, a buscar a tua face. Ajuda-nos a viver para a tua glória, Senhor. Cada um que está presente aqui, coloco diante do teu altar, para que tu olhes como sempre tu fazes com os teus olhos de bondade e ganhe cada coração, transforme vidas, Senhor, regenera, Senhor. O Senhor é poderoso. Te entregamos esse tempo nas tuas santas mãos, no precioso nome teu mesmo, Jesus, que nós oramos, para a glória de Deus Pai. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos, uma semana na graça do Senhor.